eu gostaria de solicitar a vocês que as perguntas que vocês tenham agora, esse momento, será dedicado a respondê-las, certo? E podem ficar à vontade para perguntar a Jackson sobre o tema, sobre sobre mais detalhes, embora ele já tenha dado algumas pistas aqui de como ele conseguiu, não é isso? Essa representatividade toda, apesar das dificuldades que são inerentes ao negro. Aproveitando, Jackson, eu mesma vou fazer a minha primeira pergunta, certo? Enquanto o pessoal coloca as perguntas deles aqui. Nós temos 76 pessoas nos ouvindo, certo? Aí você coloca em sua fala que o racismo está atrelado às condições de vida, o racismo é uma construção social, o racismo é uma construção mental, certo? E, por fim, você coloca, naquele momento da palestra, que o racismo tem impactos econômicos, certo? E quando a gente fala em impactos econômicos, a gente vê um interesse maior, né, da sociedade em tentar resolver o problema para que a economia cresça. Bem, aí me surgiu uma dúvida, uma pulguinha atrás da orelha. Quando você fala que o combate ao racismo não é só uma questão de justiça, e também é uma questão econômica, eu gostaria que você nos esclarecesse, já que você está aí nos Estados Unidos, por que esse país tão desenvolvido economicamente, ainda o racismo é tão contundente, certo? Gente, essa eu posso ficar mais meia hora falando, porque na minha pesquisa que eu tinha feito, eu comparo o Brasil e os Estados Unidos. Aí eu vou falar um pouquinho do que era que eu estava tentando pesquisar e depois tentar responder a pergunta da professora. Bom, por que eu vou comparar Brasil e Estados Unidos? Brasil e Estados Unidos são comparáveis em muitas coisas, mas na questão racial, muito mais. Os dois países tiveram um passado escravocrata muito longo. Eles saíram de uma escravidão por meio de uma guerra civil de 1960 a 64, porque o norte era antirracista, o norte não tinha escravidão, o sul era racista, o sul tinha escravidão. E repare que eles vão para uma guerra civil para acabar com a escravidão, professora, porque eles estão percebendo que se eles não acabassem com a escravidão em 1865, esse país não iria desenvolver. Por quê? Porque o escravo ganhava praticamente só a comida para não morrer e não tinha dinheiro e não tinha salário e, portanto, ele não consumia. Os americanos eles viram a grande potência do mundo no final do século XIX, 1890, 1900, eles já viram a grande potência. Repare que eles vão abolir a escravidão porque só o norte não conseguiria fazer o país como um todo virar a grande potência mundial. Esse é um dado muito interessante que a gente tem que perceber. E aí eles vão a uma guerra civil para isso. Não é simplesmente, e aí eu não estou dizendo que não seja, tá, gente? Mas não é simplesmente porque a escravidão é uma aberração da natureza, é uma aberração no mundo. A escravidão. E a escravidão ligada, porque a escravidão sempre existiu nas relações humanas. Tinha no Egito, tinha em toda a parte do Oriente Médio. Ela não era ligada a uma cor. Quem inventa essa questão da escravidão ligada à questão racial são os europeus. Por quê? De novo, eles precisam de mão de obra de graça, e aí eles vêm à África e levam as pessoas escravizadas para as Américas. E aí eles dizem, gente, a gente precisa de uma justificativa por que é que a gente está fazendo isso. Aí eles inventaram que os negros da África são menos desenvolvidos. Depois eles inventaram as teorias eugenistas, que é vamos medir o tamanho da cabeça, vamos medir o tamanho do nariz, e a gente vai dizer que a pessoa, se tiver a cabeça desse tamanho, o nariz desse tamanho, é porque a pessoa é subdesenvolvida e aí ela pode ser escravizada. Aí vem a igreja e diz, não,
o negro não tem alma, então pode ser escravizado. Repare que aí atrela de uma vez por todas, professora, a questão da escravidão com a questão da cor. Eu não vou entrar, mas os primeiros americanos, os primeiros europeus que vieram para os Estados Unidos era chamada da autosservidão. Eles diziam o seguinte: eu vou ser seu escravo por 1 ano, 2. Depois disso, eu paguei a minha passagem, paguei o meu pedaço de terra e eu sou um homem livre. Isso pessoas brancas que saíram da Inglaterra para vir para os Estados Unidos. Quem atrela a questão da escravidão, a cor da pele e cria um monte de fake ciência, como Nina Rodrigues no Brasil fazia, são os europeus. Aí, voltando para os Estados Unidos, eles decidem que vão para uma guerra civil, acabam ganhando, o norte ganhando o sul, eles colocam todo mundo para ganhar salário, viram uma grande potência, e o resto da história você já sabe. Começo do século XX, os Estados Unidos estão no que eles chamam de isolamento esplêndido, desenvolvendo. Vem a Primeira Guerra Mundial, vem a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos são essa potência que são. Agora, cabe dizer, professora, que aqui é diferente do Brasil. Por quê? Primeiro, no Brasil, a escravidão era o que a gente chama de instituição total. Ela estava no Brasil inteira, de norte a sul, de leste a oeste, e ela era permeada por todas as relações pessoais. Todo mundo tinha um escravo, porque no Brasil, fazer trabalhos manuais era considerado inferior. Aqui não. Primeiro que o norte inteiro era livre, não existia escravidão no norte. Então já tinha pessoas negras no norte livre. Inclusive, algumas pessoas fugiam da Virgínia, que fica do outro lado da rua, para vir para Washington, para Nova York, porque eram consideradas pessoas livres lá.